Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Hoje eu estou vindo aqui para nós fazermos a nossa segunda videoaula. Hoje nós vamos falar da unidade número 2 da nossa apostila do primeiro bimestre. É a nossa segunda videoaula de revisão desta unidade. Hoje nós vamos falar sobre o iluminismo. O iluminismo é um movimento do século XVIII, que aconteceu na Europa. É um movimento feito por intelectuais que questionavam o mundo em que eles viviam. Isso mesmo, eram pessoas que estavam questionando o poder do rei, questionando a economia, questionando o poder da igreja e propondo novas mudanças para a sociedade. Então é um movimento muito importante. Nós vamos ter o avanço da ciência, o avanço da pesquisa, nós vamos ter também a criação das enciclopédias. As enciclopédias eram um conjunto de livros de A a Z que continham neles todas as pesquisas da época, tudo que se relacionava à ciência, português, matemática, biologia, física, química, era como se fosse o Google atualmente, só que era o Google da época, né? Então, foi muito importante porque as pessoas começaram a ter acesso ao conhecimento. Vamos viajar comigo nessa história, nesta aula? Vamos lá? Para a gente iniciar, a prof vai compartilhar com vocês uma tela aqui, para que nós possamos, para que vocês possam estar entendendo, certo? Então, aqui é a página de entrada da nossa apostila, de abertura da nossa apostila, que é o material lá, segunda unidade do primeiro bimestre, certo? Olha o que estou falando aqui, que é muito importante. Vamos voltar ali, ó, aqui, ó, certo? Olha o que eu falei para vocês. No fim do século XVII e durante o século XVIII, desenvolveu-se na Europa um movimento intelectual e filosófico chamado iluminismo. Os pensadores deste movimento valorizavam o pensamento crítico. Então, eles criticavam a sociedade, eles criticavam o meio em que eles viviam, uma crítica. Eles não aceitavam tudo o que o governo, o que os reis impunham. Eles começaram a criticar, eles começaram a dizer o que aceitavam e o que não aceitavam. Ó, e defendiam o uso da razão. Eu sou um indivíduo que penso, eu tenho uma razão, e se eu penso, eu posso sim questionar. Eu posso sim dizer o que eu concordo e o que eu não concordo. E isso era o caminho para o quê? Para o conhecimento, para o avanço da ciência, para a pesquisa, né? Na política e na economia, eles defendiam a liberdade e o progresso. Por isso, eles teciam críticas e se opunham. Se opor quer dizer o quê? Falar ao contrário, ao absolutismo e ao mercantilismo. Então, eles vão se opor ao quê? Ao absolutismo. Vamos lembrar o que é absolutismo junto com a prof? Absolutismo, poder absoluto na mão do rei. Ele faz o que ele quiser. As monarquias europeias, elas eram absolutistas. Ou seja, né, olha o que é o absolutismo. O rei comanda da forma com que ele quiser. Ele está no poder, ele decide e as pessoas obedecem. E ao mercantilismo. Então, vamos lembrar o que é mercantilismo? Por que eles se opunham ao mercantilismo? O mercantilismo, gente, ele era uma prática econômica, ou seja, era uma ação feita pelos governos europeus. Acontecia, não estava só no papel, era uma ação, era algo que os governos para a economia faziam, realizavam. E como é que era essa política mercantilista? O rei interferia diretamente na economia, ou seja, ele dizia o que eles iam fazer, certo? Isso é mercantilismo. O rei interfere direto na economia. Outra característica do mercantilismo,
a quantidade de metais preciosos que um país tem. Então, quanto mais metais preciosos eu tenho, correto, mais poderoso eu sou. Na Europa, não tem muitos metais preciosos. Então, os países europeus precisavam explorar outros países para conseguir metais preciosos. Eles precisaram explorar a África, que tinha muito diamante. Eles precisaram explorar a América Latina, o Brasil, os outros países que tinha ouro, que tinha prata. Ou seja, eles exploravam outros territórios para conseguir esse minério, para ter riquezas. Quanto mais riquezas eu tenho, mais poderoso eu sou. Outra prática do mercantilismo, tá? Além de nós falarmos da interferência direta do rei e da quantidade de metais preciosos, uma outra prática mercantilista nós chamamos de protecionismo. Olha essa palavrinha. A palavra protecionismo, ela vem de proteção, certo? Então, protecionismo, vou proteger a minha economia. De que forma eu faço isso? Para a gente entender na prática. Nós somos brasileiros, correto? Uma prática protecionista significa dizer que todos os produtos que não são nacionais, ou seja, que vêm de outros países para o Brasil, eles têm um imposto maior. Então, o produto que chega dos Estados Unidos, da China, do Japão, tá? Ou de qualquer país da Europa, no nosso país, tem que ter um imposto mais alto para chegar no nosso país. Isso é uma medida protecionista, para valorizar o produto que eu produzo, certo? Mas, atualmente, as medidas protecionistas, nós devemos tomar cuidado com essas medidas, porque a nossa economia hoje ela é globalizada. Mas, naquela época, havia essas medidas protecionistas que fazem parte do mercantilismo. E a última característica do mercantilismo, nós chamamos de balança comercial favorável. Um país tem que exportar mais e importar menos. Exportar mais, vender mais seus produtos para outros países. Importar menos, comprar menos produtos de outros países, para que eu tenha uma balança comercial favorável, para que eu tenha um equilíbrio econômico. Se eu compro demais produtos importados e vendo pouco, eu vou ter um problema. Estou comprando muito e vendendo pouco. Então, eu tenho que vender mais e comprar menos para que eu tenha lucro. Então, olha só, mercantilismo, uma prática econômica em que o rei absolutista, que comanda tudo, comanda a economia. Ele dita as regras, ele fala o que tem que ser feito. Na economia mercantilista, então, certo? Além do rei comandar, o país precisa ter muitos metais preciosos. Por isso que vai explorar outros países quando eles não têm. Um país precisa ter também medidas protecionistas. E o país precisa ter também uma balança comercial favorável. O movimento iluminista se opõe, fala que não pode ser dessa maneira, que o rei não pode interferir na economia, que nós temos que pensar de outra forma. Eles vão questionar o mercantilismo. Certo, gente? Olha o que diz ali, continua no nosso segundo parágrafo da abertura da nossa unidade. O termo iluminismo refere-se à iluminação, pois os iluministas acreditavam que o conhecimento e a razão tornavam os indivíduos mais esclarecidos. Ou seja, se eu tenho conhecimento, eu sou uma pessoa que tem poder, e sou esclarecida. E realmente eles têm razão. Hoje, o poder está na mão de quem tem conhecimento. Conhecimento é a chave de tudo. Para que eu tenha uma vida próspera, eu preciso de conhecimento. Tá? E ficou conhecido, então, como século das luzes. Certo? Olha ali. Na França, os ideais iluministas ganharam destaque entre os intelectuais da época, influenciando muitas transformações. Ou seja, essas ideias iluministas
de questionar o rei, de questionar a igreja, de fazer crítica ao absolutismo, de fazer crítica ao mercantilismo, ao poder excessivo do rei, vai trazer muitas mudanças para a Europa. Certo, gente? Olha só, aí nós temos aqui, seguindo nossa apostila, nós temos os precursores. Quem são os precursores? São os primeiros. Os primeiros que defendiam e influenciaram o iluminismo. Ou seja, esses dois pensadores influenciaram o iluminismo. Nós vamos ter primeiro o Descartes, olha ali o nome dele, René Descartes, mas a gente fala e chama ele de Descartes, certo? A pronúncia, né? O Descartes, ele vai falar da importância do uso da razão, certo? Que a gente tem que comprovar tudo através da ciência, certo? Muitas pessoas diziam que ele não acreditava em Deus, mas não é que ele não acreditava em Deus, é que ele falava da importância da ciência. Então, para ele, a ciência é muito importante. Ele era católico, certo? Então, ele acreditava em Deus, sim, mas ele falava da importância de se desenvolver a ciência. Ele é um grande matemático. Tá? E o John Locke, ele também foi muito importante porque ele falava da importância que as pessoas têm os seus direitos naturais, que têm que ser garantidos. Prof, que direitos naturais são esses? Elas têm direito, elas têm que ser respeitadas, as pessoas devem ser respeitadas, elas devem ter direito a ter a propriedade privada, ou seja, a questão da terra. Ele é um grande defensor da propriedade privada, certo? Então, e ele fala que o Estado tem que proteger e tem que garantir os direitos básicos das pessoas, né? Ou seja, as pessoas devem ter direito à liberdade, a falar o que elas pensam, a ter terra para conseguir cultivar, porque a maior parte dos países aí ainda vivem da agricultura. Ou seja, ele defende que esses direitos devem ser respeitados, né? Ele diz o seguinte, que esses direitos são inalienáveis, ou seja, eles devem existir. Não posso simplesmente, eu tenho que garantir isso para as pessoas. Então, eles são os precursores do movimento iluminista. Aí nós vamos ter os próprios filósofos, são eles que vão influenciar todo o pensamento iluminista. Aí nós vamos ter os próprios os filósofos mesmo iluministas. Nós vamos falar também, né, gente, que esses filósofos, eles foram influenciados por Isaac Newton, da ciência, eles foram influenciados por Galileu Galilei. Lembra do Galileu Galilei? Vocês lembram? O Galileu Galilei viveu lá na época do Renascimento. Ele, na verdade, descobriu o telescópio, certo? Então, ele vai... é muito importante porque ele vai falar do movimento da Terra. Ele vai questionar o movimento da Terra. Ou seja, ele vai falar que a Terra, né, não vai comprovar que a Terra não é estática. Ou seja, acreditava-se numa teoria chamada geocentrismo. A Terra é o centro de tudo. Ele vai comprovar, junto com Nicolau Copérnico, certo? Ele vai comprovar que, na verdade, a Terra gira no seu próprio eixo. A Terra gira ao redor do Sol. Ou seja, ela tem os seus próprios movimentos, ela não é o centro de tudo. Aí nós vamos ter a teoria heliocêntrica. Então, Galileu Galilei e Nicolau Copérnico são muito importantes, tá? Porque eles vão estar discutindo essas novas teorias que vão questionar as teorias estabelecidas, né, antes do avanço da ciência. Tem até a imagem aqui que fala: Galileu Galilei afirmava que a Terra e outros planetas se moviam ao redor do Sol. Em um julgamento em que foi condenado por heresia, recebeu a pena da prisão perpétua. Olha só, gente, só para a gente entender e lembrar,
Tá? O que é um herege? Aquele que questiona a igreja. Porque a igreja dizia e acreditava na teoria geocêntrica, que a Terra é o centro de tudo. E o Galileu Galilei vai dizer que não. Então, ele está questionando a igreja. Ele vai ser condenado, ele vai ser julgado, eles vão falar que ele é um herege, que ele é um pecador. Certo? Então, para a gente perceber como era difícil questionar o poder da igreja nessa época também, né? Certo? Ó, continuando. Olha só, nós temos outros filósofos que foram muito importantes. Temos o Voltaire, certo? É como se pronuncia o nome dele, né? Ele era de uma família rica. Lembrem-se, o iluminismo é um movimento intelectual. Se é um movimento intelectual, as pessoas que participavam deste movimento tinham acesso ao conhecimento, e a maioria das pessoas não tinham acesso à escola. Tá? Uma das principais defesas dele é a liberdade e a tolerância religiosa. Eu respeitar a religião do outro. Eu não dizer que a minha religião é melhor, é a correta, eu respeito o outro. Havia uma intolerância religiosa muito grande. E ele é um grande defensor da liberdade de escolha e da tolerância religiosa, que eu devo respeitar, né, a escolha das pessoas. Agora, nós temos aqui o Montesquieu. O Montesquieu, ele é muito importante porque ele fala de algo que nós temos até os dias de hoje. É o Montesquieu que fala do poder do rei, que deve ser questionado, que ele não pode comandar tudo sozinho, e que deve haver 3 poderes. Então, os poderes que nós temos hoje. Ele é defensor do poder, ele que criou, né? Poder legislativo, executivo e judiciário. Até hoje, nós temos esses 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, o que ele falava? Vamos lembrar. Qual é o poder legislativo? Legislar, fazer as leis, compor as leis. Isso é legislar. No município, são os vereadores. No Estado, são os deputados estaduais. E no Brasil, os deputados federais e os senadores. Eles escrevem as leis. Eles são responsáveis por compor as leis. Depois nós temos o poder executivo. Executar, colocar em prática. Município, prefeito. Estado, governador. Brasil, presidente. Depois, nós temos o poder judiciário. Judiciário significa fiscalizar essas leis. Aí nós temos os juízes. Nós temos além dos juízes, né, o Ministério Público. Ou seja, esse órgão fiscaliza se as leis feitas pelo Legislativo, executadas pelo Executivo, realmente estão sendo colocadas em práticas. Se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma fraude, vai fiscalizar tudo. Então, Montesquieu dizia o seguinte: olha, o rei não pode fazer o que ele quiser. Ele governa sozinho, não tem ninguém para fiscalizar ele. Como isso? Então, ele defendia, né, que deveria haver 3 poderes, para que um fiscalizasse o outro. É claro que os séculos passaram e a gente até hoje tem problemas que nós chamamos de corrupção entre esses 3 poderes, infelizmente. Tá? Mas o objetivo de Montesquieu era que esses 3 poderes pudessem um fiscalizar o outro. E aí o rei não governava sozinho. Ele não podia fazer a escolha. Haviam 3 poderes que deveriam ser respeitados. Certo? Então é muito importante. Ele criou esse funcionamento de leis que nós temos até hoje. E nós vamos ter esse filósofo que é o meu preferido, que é o Rousseau. O Rousseau, ele falava o seguinte, tá? Que o poder vem do povo e que as pessoas
elas devem entender que o poder vem do povo. Ele falava assim, ó, o poder emana do povo, o poder vem do povo. E se as pessoas entenderem que o poder vem delas, elas podem questionar, elas podem mudar essa situação, elas podem questionar o poder do rei, elas podem fazer algumas mudanças, certo? Elas têm esse direito de fazer essas mudanças, porque ele falava que o poder está com o povo. Então, é muito importante esse pensamento dele, certo? Muito bem. Olha só, aí nós vamos ter dois filósofos, tá? Que é o D'Alembert e o Diderot. Esses dois filósofos são importantes por quê? Porque eles criaram as enciclopédias. Gente, eu estudei com enciclopédia. Ou seja, até o meu ensino fundamental, até praticamente o ensino médio, qualquer pesquisa que a gente quisesse fazer, a gente ia ver na Barça, nas enciclopédias, para ver o que estava escrito. Então, foi muito importante. Lá no século XVIII, olha só, século XVIII, século XIX, século XX, a gente usou enciclopédia. Só depois da criação da internet, da rede social e do Google, do site de busca, é que nós vamos ter o fim das enciclopédias. Senão, a gente tinha que pesquisar lá que tinha as informações do conhecimento, de filosofia, de história, de ciências, de português, de matemática. Era uma coleção de livros de A a Z. E cada uma delas você conseguia pesquisar. Ou seja, se eu quero pesquisar sobre o Acre, eu vou lá no A. Se eu quero pesquisar sobre analfabetismo, também vou nesse mesmo livro. Não era por áreas, era por letras, mas era um lugar de pesquisa, gente. Ou seja, de valorização do conhecimento, para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Olha como isso é importante, certo? Olha só, agora nós vamos falar de um cara que também foi muito importante, que o nome dele é Adam Smith, certo? Tá a fotinho dele aqui na apostila de vocês. E o Adam Smith, ele propôs o liberalismo econômico. Ou seja, era ele que falava contra o mercantilismo. O liberalismo econômico é uma forma de se pensar a economia diferente do mercantilismo, oposta, ou seja, ao contrário. O que ele diz? Que o rei não pode interferir na economia. Que a economia, ela se autorregula. As empresas, as indústrias, as fábricas vão se autorregular, autodeterminar os valores do mercado. Por isso que existe lei de oferta e procura, certo? Ele vai ser um defensor da lei da oferta e da procura. Ou seja, ele vai criticar principalmente o mercantilismo e vai colocar uma outra forma de se pensar a economia, que é o liberalismo econômico. Hoje, nossos pressupostos econômicos são neoliberais, os nossos. Novo. Liberais vem aqui do Adam Smith. Quem vai para a faculdade, quem vai estudar economia, quem vai estudar direito, quem vai estudar administração, vai falar do Adam Smith, certo? Olha o que ele dizia, tá, gente? Ó, as fábricas de tecido, por exemplo, aumentavam de modo considerável sua produção e forneciam constantemente mercadorias ao comércio. Por não existirem monopólios ou oligopólio, os bens de consumo circulavam livremente, fazendo as moedas terem dinâmica semelhante. Nesse contexto, muitos donos de manufatura enriqueceram. E diante dessa realidade econômica, o Adam Smith formulou as bases do liberalismo. Ele, percebendo como é que funcionava a economia dos países europeus, ele começou a formular essa ideia econômica, tá? Ele vai publicar um livro que ficou muito conhecido, chamado A Riqueza das Nações, tá? Ele diz que a riqueza das nações, ela parte do quê? Do trabalho. Ele é um grande defensor da ideia do trabalho, certo? Então, ele dizia que a riqueza de uma nação
estava em função dos seus trabalhadores. Ele não, olha só para a gente entender. O mercantilismo fala que a riqueza das nações é a quantidade de metais preciosos que um país tem. O liberalismo diz que não, que a riqueza das nações está nos seus trabalhadores. Quanto mais eu gero emprego, quanto mais eu tenho trabalhadores trabalhando, mais riqueza esse país tem. Tá vendo como é o oposto? Certo? Então dá mais liberdade comercial. Ó, liberalismo vem de liberal, vem de liberdade. Tem mais liberdade comercial para conseguir comercializar os produtos, correto? Ou seja, nós temos mais liberdade, devemos, né, na teoria do liberalismo, mais liberdade econômica, menos interferência do rei, certo? E a riqueza parte dos trabalhadores, do que os trabalhadores produzem. Né? Olha só. E por último, nosso último conceito dessa aula é o chamado despotismo esclarecido. Não se assustem com a palavra, porque ela é simples, para a gente poder entender. Déspota é um rei, é aquele que comanda, que não aceita ser questionado, ele é um déspota. Esclarecido são reis que perceberam que eles sairiam do poder se eles não mudassem. Eles perceberam que o iluminismo estava vindo com tudo, estava questionando o poder deles, e eles pensaram, opa, parou, stop. Nós temos que mudar. Porque se nós não mudarmos, nós vamos sair do poder. Os iluministas vão nos tirar do poder. Então, eles meio que fingem ter ideias liberais, que eles vão mudar, eles fazem algumas mudanças, pequenas mudanças nos países, para dizer, não, olha só, eu sou um déspota, mas sou um déspota esclarecido. Eu concordo com algumas ideias iluministas. Na verdade, eles continuam da mesma maneira, vão fazer algumas mudanças para não sair do poder. Então, os déspotas esclarecidos não querem sair do poder. Certo, gente? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender as principais questões da nossa unidade, que nós chamamos de iluminismo, esse movimento todo do século XVIII. Então, o que eu não posso esquecer do movimento iluminista, certo? Vamos voltar lá, ó, lá na nossa página de abertura, só para a gente finalizar e fazer como se fosse um resumo, né, da nossa aula. Olha lá. Iluminismo, o que eu não posso esquecer, movimento intelectual, ou seja, das classes mais abastadas, das classes que tinham dinheiro, porque tinham conhecimento, mas que questionavam o poder da época. O que eles questionavam? Questionavam o absolutismo, o poder centralizado na mão do rei. Questionavam a economia mercantilista. Pensaram em novas leis. Teve muito avanço da onde, gente? Do conhecimento, da ciência, da pesquisa, porque eles diziam que o indivíduo é detentor da razão, do conhecimento, então ele pode questionar. Lembra da frase do Rousseau? O poder emana do povo. Ou seja, os movimentos iluministas defendiam que o poder vinha do povo. Eles defendiam a liberdade, eles defendiam a igualdade, eles defendiam a fraternidade. Esses três ideais que eu acabei de falar para vocês, liberdade, igualdade e fraternidade, são ideais iluministas, correto? E esse movimento, gente, é tão importante que começa a transformar os países, porque a população começa a questionar o poder do rei. A população começa a questionar o mundo em que ela vivia, começa a ter acesso ao conhecimento, começa a ter acesso a mais livros, começa a questionar, começa a perceber que as coisas precisam mudar.
que o rei não pode governar sozinho, que eu tenho livre-arbítrio, que eu posso escolher, que eu posso ter acesso ao conhecimento, né? Que eu não preciso pagar tantos impostos como eu estou pagando, que o poder vem do povo, então eu posso fazer com que as coisas mudem e se transformem. Então, o movimento iluminista, ele é muito importante, porque ele é a base para o pensamento que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, uma das influências iluministas são os 3 poderes que nós temos na nossa sociedade hoje: executivo, legislativo e judiciário, criado lá por Montesquieu durante o movimento iluminista. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender todo o conteúdo que a Prof trouxe para vocês hoje. Certo, gente? E na nossa próxima aula, nós vamos continuar, então, tá? As nossas revisões. Certo? Próxima aula, então. Próxima aula, então, gente, teremos mais revisões. Eu conto com a participação de todo mundo, tá? Uma ótima semana para vocês e um beijinho no coração de vocês. Tchau, gente!